Meus irmãos, a paz do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós esta noite. Estamos felizes por Deus nos proporcionar esta oportunidade maravilhosa de estarmos na sua casa, adorando e exaltando ao seu nome, a Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu quero convidar você a abrir as suas Bíblias aí em sua casa, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 15. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 15. Mateus era publicano, cobrador de impostos. E as pessoas não gostam de cobradores de impostos. Assim, Mateus também era odiado pela sua nação. Mas um dia esse homem teve um encontro com Jesus, e Jesus o transforma em um de seus apóstolos. E ele vai nos deixar como legado o evangelho que leva o seu nome. E esta noite nós iremos ler no capítulo 15. Capítulo 15, a partir do versículo de número 21. Que diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Meus irmãos, estamos felizes por Deus nos proporcionar esta oportunidade. Os irmãos que estão em pé aqui podem se assentar. Por Deus nos proporcionar esta oportunidade de estarmos mais uma vez celebrando ao nome do Senhor nesse dia. Nós estamos aí chegando ao final de um domingo de Páscoa,
de um domingo abençoado. Eu tenho certeza que Deus tem nos agraciado com a sua presença nesse dia, tem abençoado a você e a sua família. E nessa hora nós estamos chegando para transmitir esse culto de adoração ao nome do Senhor. E eu quero brevemente trazer uma reflexão ao coração dos irmãos esta noite. Meditando nesta palavra, nesta tarde, o Espírito Santo colocou algo ao meu coração para transmitir aos vossos corações esta noite. Peço a você que está nos acompanhando nesta live, que nos aguarde só mais uns minutinhos e rapidamente nós concluiremos este trabalho esta noite com uma palavra de Deus para a sua vida. Nós temos lido um texto da Bíblia Sagrada que começa no versículo de número 21 deste capítulo de número 15, quando a Bíblia vai nos informar que Jesus partiu dali para as partes de Tiro e de Sidom. Partir dali significava que Jesus estava na terra da Galileia, aonde ele havia instalado o seu quartel-general de evangelização, do projeto pelo qual ele havia estabelecido para evangelizar a nação de Israel. Então, quando Mateus nos informa que Jesus partiu dali, Mateus está nos dizendo que Jesus está partindo da terra da Galileia e que Jesus está se dirigindo às partes de Tiro e de Sidom. Agora preste atenção. Tiro e Sidom era uma região formada ou habitada por povos gentios. Era uma terra que ficava além das fronteiras de Israel. Era uma terra que estava além dos limites geográficos da Palestina. E nenhum judeu dos dias de Jesus que se prezasse jamais passaria por essas terras. E quando Jesus decide partir para esta terra, Jesus está rompendo com as tradições da sua época para ir a uma terra que os seus contemporâneos consideravam como uma terra habitada por cães, uma terra habitada por um povo imundo, uma terra habitada por gente que não merecia do favor e da graça de Deus. Nenhum judeu ortodoxo dos dias de Cristo caminharia pelas terras de Tiro e de Sidom. Mas Jesus vai a esta terra. Jesus vai a esta região para dar cumprimento a uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia, que está registrado no capítulo 9 do livro do profeta Isaías. Quando o profeta diz que o povo que habitava nas regiões da sombra da morte, raiou-se a luz. E para aqueles que habitavam em trevas, a luz brilhou. Aleluia! Aleluia! E Jesus vai para esta terra. Há pelo menos duas razões que levaram Jesus a esta terra.
A primeira dela diz respeito ao fato de que o ministério de Jesus ganhara popularidade além dos limites que ele próprio julgava aceitável. Afinal, a Bíblia vai nos dizer que o povo havia compreendido mal a missão de Jesus. O capítulo 6 do livro de João, a partir do versículo de número 15, João nos relata que após a multiplicação dos pães, a multidão dos povos queriam arrebatar Jesus para fazê-lo rei. E Jesus tinha essa consciência de que o seu reino não seria um reino estabelecido de acordo com os padrões humanos. Então é possível que Jesus tenha se ausentado para que pudesse se afastar das multidões que estavam entendendo mal a sua missão. Mas há um segundo motivo, e esse segundo motivo faz parte do contexto desse livro de Mateus. No capítulo de número 15 desse livro, a Bíblia diz que os líderes religiosos de Jerusalém enviaram os fariseus e os escribas para declarar Jesus como impuro cerimonialmente, para declarar Jesus como imundo cerimonialmente. Afinal, de acordo com esses líderes religiosos, Jesus estava infringindo, Jesus estava quebrando as tradições judaicas, Jesus estava ferindo, profanando os seus sábados. E eles vão até Jesus para declarar que Jesus estava imundo. E Jesus, sentindo a forte oposição que se levanta contra o seu ministério, ele decide passar uns dias na região de Tiro e de Sidom, que ficava além das fronteiras de Israel. Os consideravam que era uma terra imunda. Os judeus consideravam que aquela terra era habitação de demônios. Era uma terra aonde não deveria ser visitada por nenhum filho de Abraão. E Jesus então vai peregrinar por essas terras. E aí nós vamos entender o grande propósito de Deus e o grande amor de Deus para com a humanidade. E, de certa forma, Jesus já está nos dizendo que o seu projeto, que a sua missão, que a obra a qual ele veio realizar nesta terra, não era uma obra que contemplava simplesmente um povo, não era uma obra que era para ser realizada simplesmente a favor da nação de Israel. Era uma obra que contemplava toda a humanidade, que atingiria a todas as nações. Já foi lido aqui esta noite, no capítulo 3, versículo 16 de João, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de nosso Senhor Jesus
É um evangelho que alcança a todos. É um evangelho que está disponível a todos. Nós não pregamos um evangelho que só alcança determinado segmento da sociedade. Nós pregamos um evangelho que atinge a todos. Nós entendemos que Jesus queria passar um retiro naquela terra. Afinal, Marcos, contando a mesma história, vai nos dizer no capítulo 7, versículo de número 24, que Jesus, estando naquela região, ele não pôde se esconder, não teve como ele ficar oculto, não teve como ele se manter isolado daquela sociedade. E dentro desse contexto vai entrar em cena a história de uma mulher cananeia, uma mulher gentílica, que habitava naquela região. E essa história a história desta mulher, de certa forma, também representa a minha e a sua história. A história desta mulher, de certa forma, também aponta para a história dos gentios, daqueles que estavam destituídos da graça, mas que foi alcançados pelo poder e pela misericórdia de Deus. Esta mulher, diz-nos Mateus, que era uma mulher cananeia, Ciro-fenícia. Logo nós podemos entender que esta mulher não pertencia à nação de Israel. Essa mulher era gentílica. Esta mulher não desfrutava de todas as benesses do ponto de vista religioso que o povo judeu desfrutava. E Marcos vai nos informar, no capítulo 7, versículo 26, que esta mulher era grega. Preste atenção, essa mulher tinha como nacionalidade ser Ciro-fenícia, da região da Cananeia. E esta mulher, além de ser gentílica, ela também não frequentava a religião dos judeus, ela era grega. Sabe o que Marcos está nos dizendo? Quando nos informa que essa mulher era grega, Marcos está nos dizendo que esta mulher era uma idólatra. Marcos está nos dizendo que esta mulher era uma adoradora de Zeus. Marcos está nos dizendo que esta mulher adorava Poseidon. Marcos está nos dizendo que essa mulher adorava Artemis. Marcos está nos informando que essa mulher adorava Afrodite. Marcos está nos dizendo que essa mulher adorava Baal. Marcos está nos dizendo que esta mulher adorava Azera e a Moloque. Agora tem uma coisa que Cristo está nos dizendo aqui nesta passagem, é que independente da nossa condição, independente da nossa posição espiritual diante de Deus, a sua graça tem nos alcançado. E o seu amor tem fluído para conosco. O seu amor tem convergido ao nosso encontro. O seu amor tem nos atingido. E a sua graça tem se repousado sobre nós. Essa mulher está retratado nessa história, porque por meio desta mulher, Cristo vai manifestar a sua graça. Cristo vai manifestar o seu amor. Preste atenção. Posto esse princípio da nossa mensagem, nós temos agora a história desta mulher, que é uma história
que precisava de um milagre de libertação urgente. É uma história de uma mulher que precisava de uma intervenção divina urgente. Afinal de contas, psicólogos não conseguiriam resolver o problema desta mulher. Psicanalistas e psiquiatras não conseguiam trazer a paz para casa dessa mulher. Porque esta mulher carregava dentro de seu lar algo que lhe causava profunda tristeza e profunda decepção. Uma história que nós jamais poderemos desejar, nem para o nosso mais feroz inimigo. Essa mulher estava vivendo dentro de seu lar. Preste atenção. Esta mulher possuía na sua casa uma filha que era afligida por um espírito demoníaco. Ela sabia qual era a origem do problema. Ela sabia qual era a origem de todo o mal que estava acarretando, que estava cometendo a sua filha. E ela vai até o encontro de Jesus. Ela vai até o encontro de Jesus. Por algum motivo, ela toma conhecimento que Jesus está na sua terra. Por algum motivo, ela toma conhecimento que Jesus estava naquela região. E ela vai até Jesus. E no versículo de número 22, ela vai clamar dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. O clamor desta mulher é extraordinário, porque esta mulher está enxergando em Jesus aquilo que os judeus não estavam enxergando. Ela olha para Jesus e diz: filho de Davi. Existem mais de 15 referências no Novo Testamento que apontam para a descendência de Cristo como filho de Davi. E essa mulher está aqui com esse gesto, com esse clamor, reconhecendo que Jesus era o Messias enviado por Deus. Aleluia! Que Jesus era o libertador que havia vindo, enviado por Deus para trazer paz para a humanidade. Então ela levanta a sua voz e clama: filho de Davi, aleluia, tenhas compaixão de mim. E ela vai dizer: porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. A condição desta mulher e a condição desta filha aponta para a condição do homem que caminha nesta terra fora do amor de Deus. Preste atenção, meu amigo, você que me escuta esta noite. Fora do coração de Deus não existe paz. Fora dos planos de Deus não existe paz. O pecado pode até ser doce ao princípio, mas no final ele se torna amargo, como um absinto, como um fel. O diabo pode até oferecer liberdade ao princípio, mas no final ele cobra caro. Mas no final ele escraviza. Essa é a condição daqueles que estão afastados do plano de Deus. Esta é a triste condição do homem que está longe dos planos de Deus. Essa é a missão do diabo: escravizar as pessoas, tirar a paz, tirar a liberdade. O pecado às vezes parece ser compensativo,
Mas eu quero dizer que no final, o preço que ele cobra é caro demais para você pagar. Quantas pessoas que foi ao mundo experimentar um copo de bebida alcoólica e que morreram embriagados. Quantas pessoas que foram ao mundo experimentar um cigarro de droga, de maconha, ou de cocaína, ou de crack, e que morreram na sarjeta do pecado. Querendo se libertar, mas não tiveram forças. Esse é o preço que o pecado cobra. Essa mulher habitava numa região possuída por espíritos malignos. Mas naquele dia ela encontra a liberdade que ela estava esperando. É por isso que Pedro vai nos dizer na primeira carta, no capítulo 5, versículo de número 8, que o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem, como leão, procurando a quem possa tragá-lo. É por isso que Jesus vai dizer, no livro de João, capítulo 10, versículo de número 10, que o ladrão não vem, senão para matar, para roubar e para destruir. Ele está falando da missão do diabo, que é matar, que é roubar, que é destruir. Mas ele vai dizer, mas eu vim para que tenham vida. E não é qualquer vida, não, é vida com abundância. Aleluia. Você está sentindo o amor dele aí na tua casa esta noite? Você sente o Espírito de Deus falando com você esta noite? Há uma paz que quer reinar no teu lar. E essa paz só pode vir da parte de Jesus. Há uma paz que está reservada para a tua casa, mas só Jesus pode proporcionar esta paz. Só Jesus pode lhe dar esta paz. Só Jesus pode trazer esta paz que você está buscando. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora esta mulher, ela vai ser submetida a uma prova extraordinária. A princípio, a Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra. A princípio, a Bíblia diz que Jesus não dirige uma palavra para esta mulher. Esta mulher, então, enfrenta o seu primeiro obstáculo, que é o obstáculo do silêncio de Deus. Só que, em seguida, ela vai enfrentar o segundo obstáculo, que é o obstáculo do desprezo. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus lhe disseram, no versículo de número 23, despede a que vem gritando atrás de nós. Eles estavam incomodados com a gritaria que aquela mulher estava fazendo. E eles dizem, despede esta mulher. Manda esta mulher embora. Aleluia. Mas Jesus vai usar esta mulher para dar uma lição na nação de Israel. Jesus vai usar esta gentil para dar uma lição na nação de Israel e nos seus discípulos. Jesus vai dizer para os seus discípulos, Jesus não diz para a mulher a princípio, Jesus diz para os seus discípulos, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Preste atenção nesta frase. Jesus não diz isso para a mulher, Jesus diz para os seus seguidores. Jesus está dizendo para ele, Israel, conjecturando, Israel se gaba de ser filhos de Abraão,
Israel se gaba de ter recebido a lei pelas mãos de Moisés no Monte Sinai. Mas para mim, Israel é uma casa perdida. É uma casa que está cheia de ovelhas perdidas. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: Israel carece tanto da minha graça e do meu amor, como essa pobre filha que está clamando. Aleluia! É por isso que Paulo vai nos dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, que não existe vantagem nenhuma para um judeu, que não há motivos para os judeus se gloriarem, porque Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. Esta é a condição de todos nós debaixo desta terra. E Jesus está dizendo: Israel é um bando de ovelhas frágeis, que precisa de um pastor, que precisa de um líder, que não tem condições de se defender. E é para isso que eu vim. Jesus evoca primeiro o objetivo da sua missão, e ele diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí é uma beleza extraordinária. A Bíblia diz que a mulher chega, e eu acho isso extraordinariamente lindo. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, no versículo de número 25, que aquela mulher então chegou-se aos pés de Jesus e adorou. Aquela mulher adora. Aquela mulher derrama sua alma. Aquela mulher abraça com os pés de Jesus e derrama suas lágrimas. Oh, irmãos, quanto conceito errado de adoração nós estamos tendo nos dias atuais. Quantas pessoas que confundem adoração com louvor. Louvor pode até ser adoração, mas adoração em si não significa louvor, porque tem muitos louvores que Deus não está recebendo. Aquela mulher se joga nos pés de Jesus e o adora. Preste atenção, você que se diz adorador. Ela adora antes de receber o milagre. Aleluia. Ela adora ainda antes de ter a convicção de que receberia o milagre. Mas ela adora. Ela está se mostrando muito melhor do que muitos filhos de Israel. Porque muitos na terra de Israel havia recebido milagres e não tinha adorado a Cristo como ela estava adorando. E Jesus vai provar a fé desta mulher para mostrar aos seus contemporâneos lições extraordinárias. Jesus vai levar a fé desta mulher ao limite, para mostrar para os seus discípulos o que era verdadeiramente servi-lo e adorá-lo com espírito e verdade. E no verso de número 27, a Bíblia diz que depois que ela adora a Jesus, a Bíblia vai dizer assim, que Jesus lhe responde: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aleluia. Aleluia. Eu estou concluindo aqui esta reflexão esta noite. Preste atenção.
Os judeus do tempo de Jesus consideravam os habitantes daquela região como cães, animais imundos, ferozes, impuros. Agora, Jesus não está sendo deselegante com esta mulher. Jesus não está sendo mal educado. E Jesus também não está sendo ríspido com ela. Porque no original grego da Bíblia Sagrada, a palavra cachorrinho nos remete a um animal de estimação. Nos remete aos animaizinhos que as pessoas tinham em casa consigo. E Jesus vai dizer assim para ela: não é bom tomar o pão dos filhos. De maneira metafórica, filhos aqui representa o povo de Israel. E os cachorrinhos representam os gentios. Mas Jesus está dizendo não é bom. Jesus não diz que era ilegal. Jesus não diz que era imoral. Jesus não diz que era ilícito. Ele diz não é bom. E quando Jesus usa o termo cachorrinho, esta mulher vê uma luz no fim do túnel. E é isso que eu acho extraordinário, na fé, na lição que esta mulher está nos dando. Ela vê brilhar nas palavras de Jesus um fagulho de esperança, um respingo da sua graça. E eu agora conjecturo comigo, porque certamente ela pensou consigo: se eu sou um animalzinho de estimação, eu não sou filho, mas logicamente eu moro na mesma casa que os filhos moram. Aleluia! E a coisa que eu acho mais extraordinária, que ela aceita a sua condição. Ela aceita a condição que lhe é imposta por Jesus. E ela vai dizer com uma fé extraordinária: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, ou das migalhas que os filhos comem. Os cachorrinhos também provam dessas migalhas. E o que essa mulher estava dizendo com essas palavras é que ela não precisava de um banquete, ela precisava só das migalhas. O que essa mulher está dizendo é que ela não precisava sentar-se à mesa com os filhos. Marcos vai nos dizer que ela usou a expressão que os cachorrinhos também comem debaixo da mesa. É como que se ela estivesse dizendo para Jesus: deixe-me ficar só debaixo da mesa e provar das migalhas da sua graça. Oh, aleluia! Como é maravilhoso o amor de Deus para conosco. Aleluia! Aleluia! Esta mulher está com uma alma sedenta. E ela não está querendo um banquete, ela está querendo as migalhas. Sabe o que Provérbios 27, versículo 7 diz? Que a alma farta pisa o favo de mel. Agora, para a faminta, até o amargo é doce. Aleluia! Quantas pessoas estão desprezando a graça de Deus? E quantos outros estão vivendo no mundo de pecado, ansiando pela libertação? Mas eu quero dizer para você esta noite
que Jesus trouxe libertação para sua casa. E eu quero concluir esta reflexão contigo esta noite. Que quando Jesus diz, quando esta mulher diz esta frase para Jesus, Jesus então vai elogiar a fé daquela mulher. E Jesus vai dizer: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu desejas. E aí nós temos dentro desse texto algumas lições para concluir essa noite. A primeira lição é que a graça de Cristo é maior que os nossos pecados. Jesus estava deixando claro para esta mulher que ele atenderia ao seu pedido, mas não era por causa de seus méritos, era por causa de sua graça. A graça de Deus é maior do que os nossos pecados, é maior do que os teus pecados. Preste atenção, meu amigo, preste atenção, minha amiga. Não importa quão profunda você foi na vida de pecado, não importa o quanto você se entregou à vida de pecado, a graça de Deus é maior do que os teus pecados. A graça de Deus é maior do que a tua vida de pecador, do que a tua vida de pecadora. Porque Paulo diz em Romanos 5, versículo de número 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. A segunda lição que eu extraio daqui é de que por trás de toda providência sombria existe uma graça sorridente de Deus para a nossa vida. A fé desta mulher foi testada ao extremo, mas no final a sua fé foi recompensada pela graça e pela misericórdia de Deus. A terceira lição que eu deixo para você aqui esta noite é que não importa as adversidades e as circunstâncias que você está passando, Deus é maior na sua vida. E mesmo nas circunstâncias difíceis, Ele traz uma oportunidade para que você possa encontrá-lo como seu Salvador. A história dessa mulher é a nossa história. E eu concluo esta noite com uma frase de um dos maiores evangelistas dos tempos modernos, um homem chamado Billy Graham. Ele escrevendo, ele disse que Deus colocou uma cruz na porta do inferno e que só entrará nele aquele que rejeitar essa cruz. Preste atenção para esta frase escrita pelo evangelista Billy Graham. Deus colocou uma cruz na porta do inferno e só entrará nele aquele que rejeitar esta cruz. E Deus te dá esta noite, assim como deu a esta mulher, a oportunidade de escolher entre aceitar esta cruz e entre rejeitar. Eu quero esta noite dizer a você que acompanhou essa transmissão: você tem uma oportunidade agora de entregar a sua vida a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você pode deixar escrito aí nos comentários dessa transmissão se você está entregando a sua vida a Cristo nesse momento. E eu tenho certeza que alguém desta congregação, desta igreja, irá visitá-lo para fazer uma oração. Se você é de outra cidade, deixe o teu nome escrito. E mesmo assim nós entraremos em contato com você
E se você mora aqui nessa cidade, venha até aqui a Assembleia de Deus, procure o pastor desta igreja, pastor Joel Miguel, ou quem o receber aqui nesta secretaria, e diga que você quer servir a Deus aqui nesta congregação. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida, que Deus vai trazer liberdade para a tua vida, como trouxe para esta mulher. Eu tenho certeza que Deus há de visitar a sua família e que Deus há de fazer coisas grandes por você, porque a graça dele paira sobre a sua vida esta noite. Eu convido você a fazer uma oração comigo esta noite. Se você precisa de um milagre, Cristo vai entrar com um milagre na sua casa esta noite. Ore comigo nesse momento. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelas nossas famílias. As notícias continuam sendo desagradáveis. Empresas estão falindo. Pessoas estão perdendo os seus empregos. Outros estão morrendo. Mas a providência de Deus está com suas mãos estendidas sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus e soberano Pai, eu te agradeço, ó Deus, por ter participado desse culto esta noite aqui na tua casa. Eu quero nesse momento, ó Deus, ministrar uma bênção para o lar e para a família desta pessoa que nos acompanhou esta noite. Pai, se é milagre que essa pessoa precisa, ó Pai, entra com o milagre. Se essa pessoa, ó Deus, precisa de um milagre na alma, se é cura emocional, se é problema de depressão, oh Espírito Santo, se é cura espiritual, que a sua graça alcance esta casa, este lar, esta família, esta noite. Que o teu amor, que é grande, ó Deus, possa estar derramado. Olha para a nossa nação, ó Pai. Traga paz para a nossa nação. Traga paz, ó Deus, para os nossos governantes, para o mundo político. Traga paz, ó Deus, também, ó Deus, para o contexto religioso. Que possamos, ó Deus, estar com a nossa fé firmada no Senhor, ó Deus. Eu sei que nesse dia, ó Pai, muitas famílias perderam os seus entes queridos, outros perderam os seus empregos, mas nós, ó Deus, estamos firmados debaixo da tua potente mão, crendo que a tua providência está conosco, ó Deus, para nos ajudar. Olha, ó Deus, para a nossa igreja, olha, ó Deus, para aqueles que estão pregando o teu evangelho. Estenda as tuas mãos de maneira poderosa. Se porventura alguém está entregando a sua vida a ti nesse momento, ó Deus, perdoe os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida, ó Pai, e traga a certeza da salvação para essa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.